nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me agora da divina vontade a minha alma. Dai-me a tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Jesus fala-lhe do nada e do amor que o leva. Jesus continua a vir, mas com um aspecto todo novo. Parecia que de seu coração bendito saía um tronco de árvore que tinha 3 raízes distintas. E este tronco de seu coração entrava no meu. Saindo de meu coração, o tronco formava tantas formosas ramificações carregadas de flores, de frutos, de pérolas e de pedras preciosas, resplandecentes como estrelas fulgidíssimas. Agora, meu amado Jesus, vendo-se à sombra desta árvore, se recriava tudo, muito mais, que da árvore caíam tantas pérolas que formavam um belo adorno à sua santíssima humanidade. Enquanto estava nessa posição, disse-me: minha querida filha, as 3 raízes que vês nessas árvores são a fé, a esperança e a caridade. Então, são a base, né? A raiz é sempre a base da árvore, né? E o que você vê que este tronco sai de mim e se introduz em tua oração significa que não há bem que possuam as almas que não venha de mim. Então, isso é muito importante. Todo bem, isso está falando de todas as pessoas. Vem tudo de Jesus, porque nós não fomos enxertados nele. É a vida nova que nós já falamos. Tudo vem de Jesus. Jesus viveu a vida que nós deveríamos viver, a santidade que nós deveríamos viver. Não existe mais a nossa vida isolada. A nossa vida só pode ser alimentada por Jesus. Sem Jesus, ninguém. Aí tá falando que todo o bem vem dele, né? E sem todas as pessoas da terra. Então nós recebemos vida dele, da humanidade dele. Então, é para produzir os frutos, né? Vindo de Jesus, né? Ele que está alimentando essa vida. Então, uma pessoa só pode produzir frutos pela graça dele, não é ela fazendo nada. Não qualquer bem que saia dela, o resultado disso foi a vida de Jesus nela. Foi a ação divina nela, foi o mover de Deus. Quem dá vida, quem dá alimentação para aquela árvore, né? É Jesus. A árvore em si mesma é um nada. Ou seja, o ser humano em si mesmo é um nada. Sem estar ligado a Jesus, não tem vida, não tem fruto, não tem resultado nenhum. E então todas as almas, e essa visão que nós vimos é a visão das almas, né? E o que Jesus faz? Aí tá falando. Assim, significa que não há bem que possuam as almas que não venham de mim. Assim depois da fé, a esperança e a caridade. O primeiro desenvolvimento que faz esse tronco, vamos ver, é o fazer conhecer que todo bem vem de Deus. Então, a primeira coisa que tem que gerar na vida de um ser humano, que é o sinal de que ela está realmente conectada, recebendo essa ação divina e tendo esse entendimento. A primeira coisa que tem que surgir no ser humano, o primeiro desenvolvimento, o sinal de que realmente Jesus está ali, né? Essa pessoa está, assim, ouvindo ele, né? O divino, que ela está recebendo aquela influência de Deus. O primeiro sinal que tem que ser é a pessoa entender que todo bem vem de Deus. E que delas não tem outra coisa senão o seu próprio nada. Primeiro, é o entendimento que ele fala assim, do conhecimento de si mesmo e do conhecimento de Deus. É o autoconhecimento que o ser humano tem que chegar e tem que ter. E
mas ele só vai ter desenvolvendo essa vida de fé, essa vida em Deus, que ele realmente vai ter esse autoconhecimento. É só vivendo realmente o espiritual que vai levar ele esse entendimento de que todo bem vem de Deus, porque senão ele vai ser dominado pelo amor próprio, por si próprio, e vai dizer que é ele que está fazendo, que é ele que é inteligente, que não sabe de onde que vem aquilo, com a habilidade natural dele, e vai querer todo o holofote, né? Vai ficar olhando para si, não. E tem que entender que todo bem vem de Deus, então ele não vai ficar se sentindo bonzinho diante de ninguém, vai ficar se vendo como a pessoa mais maravilhosa da face da terra, porque ela sabe que ela em si mesma não é nada, que o bem vem todo de Deus, e que assim também vai ver assim também os irmãos dela, vai entender que as pessoas são como ela, que elas também em si mesmas elas não são boas, o bem nelas é Deus. Do mesmo modo que ela vai ter esse entendimento dela, assim ela não espera nada de si, nem espera nada dos outros. Então, é muito importante essa cura que tem que acontecer no ser humano, esse entendimento, porque o ser humano cobra muito dos outros, né? E tem que entender que o bem vem de Deus, entendeu? Se alguém te tratou bem, é Deus nelas, entendeu? Se tratou mal, também elas na liberdade delas, né? Deus também permitiu aquilo acontecer com você por um propósito. E nelas, o que esperar delas? O que esperar das pessoas? Nada. Você não pode esperar nada de ninguém. Não pode esperar elogio, reconhecimento de ninguém. Tudo que vier delas é Deus. O bem que for surgir delas é Deus. Se não vier também, porque faltou uma conexão delas com Deus, né? Faltou ali naquele momento. É a pequenez delas também, né? A falta de conexão com Deus, a falta de fazer por amor as coisas. Enfim, mas aí você não fica assim sofrendo, porque você só espera de Deus, né? Então, o primeiro desenvolvimento que faz esse tronco é fazer conhecer que todo bem vem de Deus, que delas não tem outra coisa senão o seu próprio nada, e que esse nada não faz outra coisa senão dar-me a liberdade de me fazer entrar nelas e fazer-me trabalhar o que quero. Então, para que serve o nada? O nada é para dizer sim, faça ser a tua vontade. É para isso que o nada é, para dar liberdade para Deus e para Deus fazer o que quiser, porque Ele pode permitir circunstâncias em que você sinta uma alegria, Ele pode permitir também os estados de ânimo dele, como está sendo falado. Quando você é o nada, é a liberdade total para tudo. Ele pode te mostrar sua miséria também, e você fica meio que aniquilado, mas ao mesmo tempo você não pode pensar em si mesmo. Às vezes é um teste para ver se você vai paralisar ou vai continuar, né? E ele pode permitir você estar no ambiente, em circunstâncias até de contradição, em que você é contrariado, é perseguido, é injustiçado, né? E ali, para Deus, aí você tem que ver em Deus, ali é um campo de ação divina, para Deus firmar mais ainda essas virtudes que Ele quer, e o sofrimento são essas pérolas que vai falar. Então, assim, ele só está embelezando mais ainda a árvore, né? Com as próprias vidas dele, com as próprias virtudes dele. Então, a terra onde essa árvore foi plantada, às vezes está cheia, é terra, né? Então, o que esperar da terra? Vai ter contradição, vai ter dificuldade, vai ter toda essa realidade. Isso pode ser em família, na empresa, na igreja, na escola, em grupos, na amizade, várias situações. E pode acontecer contratempos, situações, né? Dentro dessa realidade, né? E você às vezes querendo a ordem, né? Fazer o bem, mas de repente o resultado daquilo, aos seus olhos, aquilo que volta para você não é bom, né? Da parte das pessoas, isso pode causar uma dor, um incômodo, ranço, raiva, ira, tantas coisas que pode despertar dentro de nós. E a gente, enquanto ser humano, a gente ainda sente essas coisas. E Deus está prestando atenção se a gente, o que que a gente faz com isso? A gente se volta para Ele e espiritualiza tudo, ou se a gente paralisa por causa disso, né? E quer fugir da situação. Aí é o humano, né? Que é aquilo de querer desistir, de querer parar. Ah, eu vou desistir porque eu me vejo mal, né? Ah, eu vou desistir disso, daquilo, eu não quero mais, eu vou desistir dessa situação porque tá difícil. Então, é o amor próprio, né? Porque a gente tem dentro de nós uma autoproteção. A gente quer se proteger, né? A gente tem
dentro de nós um costume de se colocar uma proteção ao nosso redor, né? Então, muitas das vezes, o querer sair, né? O querer se justificar é uma forma de se proteger. É uma forma de se proteger, né? E, e uma coisa que foi falada até no vídeo que eu tenho que ouvir de novo, prestar atenção, da Valtorta, do Caderno da Valtorta, é que eu achei isso muito perigoso. É que o ser humano sempre tem tendência nessas realidades se voltar contra Deus. É tipo como se cobrasse alguma coisa dele. Cadê sua graça? Que não estava ali comigo naquele momento. É, cadê a sua ajuda? Cadê os frutos, né? Cadê? E às vezes a pessoa afasta, mas ela não entende que ela está descontando em Deus, né? Igual, por exemplo, essa pessoa, né, que passou por isso no atendimento, ela percebeu que os sentimentos dela mudou. Um dia tá vendo todo mundo bem, outro dia ela estava sentindo assim meio que desgostoso com as criaturas, sentimento que Jesus mandou para ela. E ela já começou a querer desistir da divina vontade. Então, percebe que a gente desconta em Deus, o ser humano se volta contra Deus, porque meio que ele cobra. Cadê os frutos? Cadê a mudança? Cadê eu não me vendo mais assim, né? Cadê a paz que eu tinha que sentir o tempo todo? E eu não me senti paz nessa situação, eu irei. Cadê você? E a gente tende a se voltar contra Deus e começar a questionar a ação dele. Se está funcionando mesmo, né? Se a divina vontade está funcionando mesmo. Claro que não é por um amor, muitas vezes a gente quer realmente saber se a gente está caminhando por levar a sério. Mas quando o ser humano decide, então eu vou largar tudo, porque eu não gosto de me ver fria assim, parece que eu não amo Jesus, então eu vou abandonar a divina vontade, eu não vou partilhar hoje que eu estou me sentindo horrível, eu estou me sentindo um lixo. Entende que isso é um se voltar contra Deus? Está lá na culpa original. E o ser humano, eu não vou mais nessa igreja, porque muito desgosto com esse padre, muito desgosto com essas pessoas. Vou abandonar minha família, né? Eu não quero mais estar nessa situação, nesse ambiente. Então, assim, a gente não colabora com a ação de Deus, que muitas das vezes, e o sacrifício está realmente em colaborar com a ação divina dentro do local que Ele nos colocou. E aqui está falando disso. O amor próprio, às vezes, quer assim, eu quero me dar paz, eu não quero me ver feia desse jeito, isso não me dá paz, isso me deixa perturbada. Eu não quero me ver chateada, eu não quero me ver com raiva, eu não quero sentir esse sentimento negativo, eu só quero sentir alegria, eu quero só sentir paz, né? Aí Jesus fala, mas é exatamente aí que está a morte do seu eu. Não é para você se ver se está fria, se está quente, se está com raiva, se está alegre. Eu quero que você continue apesar de. É aí que está o vencer, o que a obediência está prestando atenção. Se a gente vence, que a gente meditou sobre isso. É exatamente isso. Não é vencer no sentido de tentar mudar aquela realidade que você está vivendo para favorecer para você. Não é isso vencer. Tem situações que você tem que entender que você não pode mudar, você não pode mover pela sua força as coisas. Isso é perigosíssimo, né? É, é perigosíssimo. Você tentar, assim, por uma violência, você tentar, você querer atropelar a vontade de Deus e mover as coisas para que mude ao seu favor. Igual a minha família ficou assim na minha cabeça, né? Ruth, se eu fosse você, eu saía daí. Eu não tenho para onde ir, gente. E seria perigoso eu, por minha própria vontade, começar a ficar na cabeça do meu marido. Vai fazer um consórcio, vai comprar uma casa agora, que eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar nesse lote. Vai agora arrumar outro lugar que eu quero ir embora. Eu quero me dar paz. Eu não quero ficar aqui. Eu, por fazer uma violência, mover uma coisa que Deus não está movendo, Deus não está cooperando, né? Vamos dizer assim, fazendo nada nesse sentido para mostrar que é isso. Eu estou na realidade, as circunstâncias são muito claras, né? De que aquela estrutura que Ele me deu, é essa estrutura que Ele me deu, é esse local que Ele me deu. Então, assim, eu não tem que esperar uma coisa estrondosa que Deus mova para que eu saia.
entendeu? Não está acontecendo nada para colaborar nesse sentido. Não está acontecendo. O que está acontecendo, que eu estou observando, é Deus já começar a amolecer algumas pessoas, sim, quebrar um pouco o gelo, né? Mas assim, não está movendo circunstâncias extremas de eu virar para meu marido numa violência. Não posso fazer isso nunca, que eu iria fazer minha vontade humana. Se eu ficasse assim para meu marido, olha, eu não quero nem saber, você tá fazendo consórcio de um carro, né? Aí eu virar e falar assim, faz o consórcio de uma casa agora. Olha o lote agora que eu não vou ficar, vou te dar um mês pra gente mudar, nem que a gente tenha que pagar aluguel. E isso seria eu claramente colocando algo que Deus não está abençoando, né? Seria minha vontade humana, em alto grau. Eu falo com a minha família que eu não posso, que as situações assim, não é eu por meu gosto, não é da minha forma, entendeu? Eu tenho que observar as circunstâncias que Deus dispõe para mim. E se for o ambiente que Ele quer que eu desenvolva a vida divina? Entendeu? E se a gente vê com os nossos olhos, com amor próprio, a gente vê muito pequenas coisas, só vê como problema. Quando a gente vê com os olhos de Deus, a gente vê além, entendeu? Então, por causa do amor próprio, às vezes a gente quer simplesmente sair das situações que nos aborrecem, porque a gente não quer sofrer, é da nossa natureza não querer sofrer nada, de querer sair das circunstâncias que nos causam um aborrecimento. Mas aí que está a morte por eu, de não pensar em si mesmo, né? E se tornar o nada é isso, por amor puro, né? Você permanecer. E se Deus mostra claramente para mim que é aqui que Ele me quer, que é o lugar que Ele me deu, que é a estrutura que Ele me deu, e que Ele não está movendo nada para mudar essa estrutura. Então eu tenho que ficar quietinha. Onde a vontade divina não está mexendo, eu também não posso mexer. Quem sou eu? Né? Senão eu posso me voltar contra Deus e ser uma anticrista. É muito sério aquilo que foi falado no Cadê da Volta Torta. Você se tornar um anticristo, você pode se tornar um anticristo facilmente, né? Pode discordar de Deus muito fácil. É muito fácil se voltar contra Deus, é muito fácil. A gente acha que só se volta contra Deus quem está fazendo uma guerra, quem está fazendo uma rebelião, quem está levantando bandeiras ideológicas. Claramente está dizendo eu sou ateu, mas nós podemos ter comportamentos de ateus. Quando a gente desiste das coisas de Deus, por amor próprio, por querer se proteger, a gente quer se proteger e a gente se volta contra Deus nessa autoproteção. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, entendeu? Com os perigos, né? De ser um anticristo mesmo, né? De você ter que calar esse eu. É o pecado original, é a serpente que vai sempre dizer, se safe, vai encher você, vai inchar seu ego, né? Você vai subir nos tamancos, né? E vai querer vencer, e não vai aceitar perder, entendeu? E não vai aceitar perder, é, e não vai aceitar. Então, assim, você vai querer fazer de tudo para você ganhar, você vai querer de fazer de tudo para ter a aprovação das pessoas. E onde você é desaprovado, você quer fugir, mas não é assim. Então, às vezes, o local chato é o local ideal, entendeu? E a gente não usa esterco para melhorar a terra? Pensa assim também, entendeu? Essa árvore que é acionada. Pensa que às vezes precisa usar o esterco. Aí você fala, mas é uma coisa tão desagradável. É, mas está estercando a terra, tá fertilizando a terra, tá adubando a terra, né? Não é de aparência, de odor agradável, mas é o que traz os elementos necessários para que aquela árvore cresça, para o crescimento divino acontecer. Então a gente continua morrendo para si, fazendo só por amor a Deus, né? O que Ele quer, por isso que ele fala que viver na divina vontade é o sacrifício dos sacrifícios, né? E o amor, que é esse amor que faz você permanecer, é a ação divina. E embutido está a fé e a esperança, né? Porque está tudo centrado em Deus, né? Tudo está centrado no que você está aprendendo com Deus, o que você está ouvindo a palavra de Deus, o que você está observando de Deus. É, é tudo fruto de uma meditação, de uma reflexão, né? É uma resposta vinda da meditação, da reflexão, ouvindo e observando o que Deus te fala, e não ouvindo a si próprio os seus sentimentos. Então é muito importante, né? Essa realidade. Muito importante mesmo, que é o que eu tô ainda meditando muita coisa, eu tenho muita coisa para meditar. Meu Deus, graças a Deus.
Mas eu tenho muita coisa na cabeça ainda para meditar com Jesus, de tudo que está acontecendo, né? E eu quero entender o que Jesus está querendo com tudo isso, né? Que está acontecendo. Tudo isso. O Cadê da Voltota também. Nossa, algumas coisas que foi falada lá me fez pensar demais. Nossa, em muitas coisas, sabe? Muitas coisas mesmo. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo. Tu me amas, dá-me um gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Então, vamos lá, volume 2, capítulo 71, 9 de setembro de 1899. Jesus fala ali do nada e do amor que o leva. Jesus continua a vir, mas com um aspecto todo novo. Parecia que de seu coração bendito saía um tronco de árvore que tinha 3 raízes distintas. E este tronco de seu coração entrava no meu. E saindo de meu coração, o tronco formava tantas formosas ramificações carregadas de flores, de frutos, de pérolas e de pedras preciosas, resplandecentes como estrelas fulgidíssimas. Agora, meu amado Jesus, vendo-se a sombra desta árvore, se recriava todo. Muito mais que da árvore caíam tantas pérolas que formavam um belo adorno à sua santíssima humanidade. Enquanto estava nesta posição, me disse: minha filha querida, as 3 raízes que vês nesta árvore são a fé, a esperança e a caridade. E o que você vê que este tronco sai de mim e se introduz em tua oração, significa que não há bem que possuam as almas que não venha de mim. Assim que depois da fé, a esperança e a caridade, o primeiro desenvolvimento que faz este tronco é o fazer conhecer que todo bem vem só de Deus, que delas não tem outra coisa senão o seu próprio nada, e que este nada não faz outra coisa senão dar-me a liberdade de me fazer entrar nelas e fazer-me trabalhar o que eu quero nelas, enquanto que há outras nadas, isto é, outras almas, que com a livre vontade que eles têm, né, se opõem a isso. Então, faltando este conhecimento, o tronco não produz nem ramos, nem frutos, nem nenhuma coisa de bom nessas pessoas resistentes, né? Os ramos que contém esta árvore, com todo o aparato das flores, frutos, pérolas e pedras preciosas, são todas as diversas virtudes que pode possuir a alma, né, se ele trabalhar na alma. Quem deu vida a esta bela árvore? Certamente as raízes. Isso significa que a fé, a esperança e a caridade abraçam tudo, contêm todas as virtudes, tanto que são colocadas como base e fundamento da árvore, e sem elas não se pode produzir nenhuma outra virtude. Assim compreendi também que as flores significam as virtudes, os frutos, os sofrimentos, as pedras preciosas e as pérolas, o sofrer unicamente pelo só amor a Deus. Eis porque aquelas pérolas que caíam formavam esse belo ornamento ao nosso Senhor. Agora, enquanto Jesus se sentava à sombra nesta árvore, olhava-me com ternura toda paterna. Então, tomado por um arrebatamento amoroso que parecia que não podia conter em si, abraçando-me fortemente, começou a dizer: como és bela! Vós sois minha cândida pomba, minha amada morada, meu templo vivo, no qual, unido com o Pai e o Espírito Santo, me deleito em deleitar-me. Seu contínuo pesar por mim me alivia e conforta das contínuas ofensas que me fazem as criaturas. Deve saber que é tanto o amor que te tenho, que sou obrigado a escondê-lo em parte, para fazer que você não enlouqueça e possa viver. Porque se o fizesse ver, não só enlouqueceria, senão que não poderia continuar vivendo. Uau!
Sua fraca natureza seria consumada pelas chamas do meu amor. Uau! Enquanto dizia isso, sentia-me toda confusa e aniquilada. E sentia-me afundar no abismo do meu nada, porque me via toda imperfeita, especialmente notava a minha ingratidão e a frieza às tantas graças que o Senhor me faz. Mas espero que tudo redunde em sua glória e honra, esperando com firme confiança que em o esforço do seu amor queira vencer minha dureza. Aleluia! Que trecho maravilhoso, meu Deus, quanta informação valiosa, né? Então, essa árvore é a árvore que vai gerar no nada de cada criatura os frutos das virtudes que vêm da humanidade de Cristo, da vida de Jesus em nós. A base das três raízes distintas são as principais virtudes teologais, fé, esperança e caridade. A partir deles surgem as demais virtudes, que é o bem que é produzido somente por Jesus no nada de cada pessoa. Então, só no nada que ele pode trabalhar e fazer o que quiser, né? A pessoa tem que reconhecer o nada. Mas aí tem pessoas que se opõem, né, com sua livre vontade, que são essas almas que se opõem ao trabalho de Jesus, né? Elas não têm o conhecimento de que elas são nada. Como é isso, né? Se você é um nada, todo bem que sair de você, você vai reconhecer que foi Deus. Entendeu? Mas se você não é nada, se você não tem esse conhecimento e você assume que foi você que fez, aí você se opõe à ação da graça e aí você prejudica esses frutos que podem sair das virtudes. Porque você vai ter vaidade, você vai querer reconhecimento, né? Porque se você não é um nada, você quer ser alguma coisa. E nesse ser alguma coisa, você exige um pagamento, você exige um reconhecimento, elogio, né? Que as pessoas vejam o que você fez e tudo mais. Aí você não tem as virtudes que Jesus quer produzir em você, né? E o bem verdadeiro, por amor somente a Ele, não acontece. É um bem aparente, mas que não é um bem real, verdadeiro, que foi provindo da obra divina, né? Você pode ter feito um bem, mas não vai ser um bem verdadeiro, vai ser um bem aparente que tem a contaminação das suas paixões e dos seus vícios. Agora, se você é um nada e todo bem que você fizer, você reconhece que foi Deus que fez, você não vai querer elogio, você não vai esperar nada. Até mesmo se vir humilhações, você vai aceitar as humilhações, né? Vai aceitar. Então, quem dá vida a esta bela árvore? Certamente são as raízes. Isso significa que a fé, a esperança e a caridade abraçam tudo, contém todas as virtudes, tanto que são colocadas como base e fundamento da árvore. Então, a fé, a esperança e a caridade são a base e fundamento da árvore. Sem essas que são baseadas em Deus, né? Porque são teologais, vêm de Deus, tem a ver com Deus, né? Porque o amor vem só de Deus, a fé é só em Deus. E a esperança é toda em Deus. Então é tudo Deus, não tem, né? Não tem nada no ser humano, é totalmente fundado em Deus. Assim compreendi também que as flores significam as virtudes, os frutos dos sofrimentos, as pedras preciosas e as pérolas, o sofrer unicamente por amor a Deus, né? Só por amor a Deus, porque Ele quer que você sofra, né? Se você foi humilhado, você vai entender. Ah, eu fiz o bem, né? De todo o meu coração fui lá, fui o nada, né? O bem que saiu de mim não foi visto, eu fui humilhada, mas o meu sofrimento é por amor a Deus. Foi por causa de Deus que eu fui lá fazer isso. Foi por causa de Deus que eu fui, né, fazer esse trabalho e as pessoas não reconheceram o meu amor. E esse sofrer, a perseguição, né, a humilhação é por amor a Deus, né? E aí produz as virtudes. Eis porque aquelas pérolas que caíam formavam esse belo ornamento ao nosso Senhor, né? Então embelezam a humanidade de Jesus, que é a fonte, né? Que é Ele a fonte da fé, o amor, a esperança, tudo é Ele. Agora, enquanto Jesus se sentava à sombra desta árvore, olhava-me com ternura toda paterna, né? Então, tomado por um arrebatamento amoroso, que parecia que não podia se conter, né? Porque ela estava vivendo dessa realidade dessa árvore, né? Aí ele agradeceu, né? Tipo assim, reconheceu como és bela, vós sois minha cândida pomba, minha amada morada, meu templo vivo, o qual eu estou unido com o Pai e o Espírito Santo e me deleito em deleitar-me. Seu contínuo sofrimento por mim me alivia e conforta das contínuas ofensas que me fazem as criaturas.
Deve saber que é tanto o amor que eu te tenho que sou obrigado a esconder esse amor em parte. Porque se eu mostrasse para você o amor que eu sinto, você enlouqueceria. E aí, para que você possa viver, eu não mostro. Porque se eu fizesse ver, não só enlouqueceria, senão que não poderia continuar vivendo, né? Sua natureza fraca seria consumada pelas chamas do amor de Deus. Olha que lindo. Então, ele esconde o amor dele para não mostrar, né? A gente também percebe que acontece isso conosco também. Ele nos ama muito, mas ele não mostra que nos ama, né? A gente não percebe nada disso. Porque se ele mostrasse, a gente não conseguiria viver. Hoje na missa, ele falou para mim, né? Olha, você está aqui na missa e o padre que vai fazer a ação de graças e agradecer e te dar a bênção e tudo vai ser o outro padre, não vai ser o pároco, né? Eu quis que fosse assim, né? Jesus falou, por causa de você, né? Então, assim, eu fiquei feliz, né? Porque você não só existe você e de Jesus no mundo, você não fica considerando as outras pessoas. Então você agradece pela bondade de Deus, não importa em qual circunstância que aconteceu, mas já iria acontecer, né? Qualquer coisa iria acontecer. O motivo pelo qual o pároco não celebrou a missa era para ser ele, porque ele que marcou essa missa de ação de graças e apresentando as novas coordenações, né, das pastorais e encerramento das outras. Mas aí foi o padre vigário, Marcelino, que é um amor de pessoa, que celebrou porque o outro padre teve que ir para a cidade dele numa emergência por causa de uma, acho que de um falecimento de um parente. Então, Deus, ele poderia ter permitido o falecimento do parente no dia anterior, ou outro dia, mas permitiu que acontecesse justo hoje, no dia dessa missa, em que o padre teve que faltar, né? Então, aí Jesus falou, mesmo que foi uma ocasião complexa, que é uma morte de alguém, mas mesmo assim, eu pensei em você, eu pensei em você, que para você esse padre é mais confortável para você, né? Que seja ele que vai fazer essa missa. Então eu falei, tá bom, Jesus. Aí vocês falam assim, credo, Aline, nossa, por quê? Poderia ter sido o outro, qual o problema? Mas Jesus, ele é assim, gente. Ele cuida da gente, né? E eu senti que foi um carinho, um amor que ele sente. Então, se ele mostrar o amor dele por você, você vai enlouquecer. Mas ele também não esconde o amor dele. Ele faz aparecer o amor de alguma forma. Você vai ver sinais de amor de Jesus por você. E ele veio na minha mente claramente falar para mim, né, o que ele tinha feito, que ele tinha permitido que fosse esse padre vigário que iria celebrar. Então, que foi pensando de uma forma especial em mim e nos outros também, claro, né? Todo mundo ganhou com isso. Enquanto dizia isso, sentia-me toda confusa e aniquilada, né? Porque ela ouviu Jesus falar isso, né? Que ela enlouqueceria de amor. Sentia-me afundar no abismo do meu nada, porque ainda não me via totalmente perfeita dessa forma como Jesus disse aí que eu tô, né, sendo feito, dando um alívio para ele das ofensas. Ela não conseguia ver isso nela, né? E aí ela afundou no nada dela e ela viu, né? Ela viu que ela tem ingratidão ainda e frieza, porque ela não né, diante de tudo que Jesus falou, ele falou que esconde o amor para não mostrar para ela direito. E ela ainda vê nela ingratidão e frieza a Jesus, que ela deveria amá-lo mais, ser mais apaixonada por ele ainda, ser mais loucamente apaixonada, mas ela ainda tem frieza em direção a Jesus, ela sente que tem ingratidão a tudo que Jesus faz por ela, né? Porque ela reclama demais da prisão, da privação e tal, essas coisas. E daí, tudo bem, faz parte, né? Ela fala assim que tudo redunde, né? Em sua glória e honra, até isso que eu sofro, até isso que eu passo, esperando com firme confiança que em um esforço do seu amor queira vencer a minha dureza. Então a gente também vai perceber que a gente não é perfeito. Com Jesus, a gente não retorna a Jesus o que ele merece. A gente vai às vezes na igreja e não sente aquele coração bater loucamente por Jesus ali. E aí você fala, mas eu não sinto que eu amo tanto assim. Falta, parece, mas é normal. É igual acontece com a Luísa. E ele se esconde também, né? Para não nos enlouquecer de amor. Mas não deixa de perceber nos pequenos sinais o amor de Deus.
porque ele vai dar pequenos sinais, por mais simples que seja, do amor dele para você. Fique atenta para percebê-la. Amém? Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Amanhã a gente fala mais. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. O tema de hoje, volume 2, 371, 9 de setembro de 1899. Jesus fala-lhe do nada e do amor que o leva. Jesus continua a vir, mas com um aspecto todo novo. Parecia que de seu coração bendito saía um tronco de árvore, que tinha 3 raízes distintas. E este tronco, de seu coração, entrava no meu, e saindo de meu coração, o tronco formava tantas formosas ramificações carregadas de flores, de frutos, de pérolas e de pedras preciosas, resplandecentes como estrelas fulgidíssimas. Agora, meu amado Jesus, vendo-se à sombra desta árvore, se recriava tudo, muito mais que da árvore caíam tantas pérolas que formavam um belador na sua santíssima humanidade. Ouvindo a reflexão da Lina, ainda me vinha forte, formar o vazio. Formar o vazio. É reconhecermos o nosso nada e sermos esse quarto para Jesus, a fim de o contentá-lo, a fim de o satisfazer. Como está dizendo, formar esse adorno, esse belo adorno na sua santíssima humanidade. O ser para Ele, a contentar a Ele, não buscar satisfações próprias, contentamentos próprios. Que nem esses dias, Esses dias eu estava numa saudade, me veio um sentimento assim, uma saudade, de rezar o rosário, de participar mais da missa, Eu tenho ido à missa só apenas no domingo. E assim, uma saudade de Jesus Eucarístico, uma saudade de estar diante do Santíssimo Sacramento, exposto, igual, essa quaresma, pessoal rezando o rosário, de madrugada aqui também. E aí o que me vem, a situação de Santo Antônio, está com Jesus, está ali na intimidade com Ele, mas não, tem lá a necessidade, a ordem, o sensitivo, as consolações sensitivas, o existir, o não esvaziar-se, é ir aqui em direção contrária ao que nos pede a divina vontade, que é formar o vazio para que Ele possa repousar, o descanso dele. E uma vez, proporcionando a ele esse descanso, esse alívio, consequentemente também, a criatura descansa. E não só ela, como todos, O ato da divina vontade é universal para o contentamento de Jesus, mas a partir desse contentamento, essa satisfação dele, toda a humanidade se beneficia. Só que isso só sentirá quem esvaziar-se de si, quem não deseja mais coisas, não tem expectativas, não tem, desejos a se realizar. Mas enfim, enquanto estava nesta posição, disse-me:
Minha querida filha, as 3 raízes que vês nesta árvore são a fé, a esperança e a caridade. E o que você vê que este tronco sai de mim e se introduz em tua oração, significa que não há bem que possua as almas que não venham de mim. Assim que depois da fé, a esperança e a caridade, o primeiro desenvolvimento que faz este tronco é o fazer conhecer que todo bem vem de Deus, que delas não tem outra coisa senão seu próprio nada, e que este nada não faz outra coisa senão dar-me a liberdade de me fazer entrar nelas e fazer-me trabalhar o que quero, enquanto que há outras nadas, isto é, outras almas, que com livre vontade que têm se opõem. Então, faltando este conhecimento, o tronco não produz nem ramos nem frutos, nem nenhuma outra coisa de bom. Né? A graça fica paralisada. Né? Jesus fica com as mãos atadas, não vendo ela vazia de si mesma, mas cheia, né, de expectativas, de desejos, de contentamentos. O trabalho querido de Deus mesmo, ele não pode realizar. Né? Os ramos que contêm esta árvore, com todo o aparato das flores, frutos, pérolas e pedras preciosas, olha quanta coisa. Vence os ramos com todos os aparatos de flores, frutos, pérolas e pedras preciosas. É quem o deixa trabalhar. São todas as diversas virtudes que pode possuir a alma, né? Vazia de si mesma, né? Que não busca seus méritos próprios, mas reconhece que é toda dependente dele e que tudo é ele, vem dele, que por mim mesmo eu nada posso fazer. Quem deu vida a esta bela árvore? Certamente as raízes. Isso significa que a fé, a esperança e a caridade abraçam tudo, contêm todas as virtudes, tanto que são colocadas como base e fundamento da árvore. E sem elas não se pode produzir nenhuma outra virtude. Assim compreendi também que as flores significam as virtudes, os frutos, os sofrimentos, as pedras preciosas e as pérolas, o sofrer unicamente só por amor de Deus. Né? Quem exercita nas virtudes, quem está, né, dócil aos sofrimentos, e as pedras preciosas e as pérolas, então, o sofrer unicamente pelo amor de Deus. Então, quanta dificuldade Jesus encontra para que esta árvore cresça, desenvolva e crie, né, essas raízes fortes, né, esse tronco, esses ramos, né, com todos esses frutos. Né, quanta resistência nas criaturas, né, quanto interesse, né, se lhe é agradável, ela sofre, ela faz, né, se vê ali, né, um reconhecimento das pessoas, o ser conhecido, aclamado, né, ser um destaque entre os demais, né, por interesses humanos ela faz, mas só por amor a Deus, ali no oculto, no esquecimento, né, até em meio ao desprezo, ao abandono, né, até mesmo a essa privação sensitiva de Jesus. Né? Ela não permanece, até pelo contrário, é o que me veio, né? A necessidade de ir, então, né, às devoções, às práticas devocionais, para sentir, né, tudo aquilo que sentia antes, né, no seu sensitivo. Né? Tudo isso são barreiras,
né, para que esta árvore, esses ramos, esses frutos desenvolvam, né, o florir. As flores que significam as virtudes, os frutos, os sofrimentos e as pedras preciosas, as pérolas, o sofrer unicamente por amor a Deus, sem buscar nada, sem querer nada. Tanto vive as virtudes, sofre as demoras, né, e trabalha as pedras, né, o só por amor a Deus. Eis porque aquelas pérolas que caíam formavam esse belo ornamento ao nosso Senhor, que é tudo para Ele. Né? É fazer e viver unicamente para Ele, por Ele, com Ele e nele. Agora, enquanto Jesus se sentava à sombra desta árvore aqui, para ver o contentamento dele, a satisfação dele, ele poder descansar, né, à sombra desta árvore, olhava-me com ternura toda paterna. Então, tomando por um arrebatamento amoroso, que parecia que não podia conter em si, abraçando-me fortemente, começou a dizer, né, aqui, ó, ele não é avarento, né, como ele disse da criatura outro dia, ele não é avarento e nem alheio, indiferente ao que a criatura vive, né? Tomado por um arrebatamento amoroso que parecia que não podia conter em si, abraçando-me fortemente, começou a dizer: como és bela! Vós sois minha cândida pomba, minha amada morada, meu templo vivo, no qual, unido com o Pai e o Espírito Santo, me deleito em deleitar-me. Seu contínuo pesar por mim me alivia e conforta das contínuas ofensas que me fazem as criaturas. Né? O que eu falei. Você não é esquecido, você não está abandonado. Só que precisa desfazer-se do seu sensitivo, né? Dos seus interesses, da sua exigência, da sua busca por reconhecimento. Deve saber que é tanto amor que te tenho que sou obrigado a escondê-lo em parte, né? Que é a privação, para fazer que você não enlouqueça e possa viver. Porque se eu fizesse ver, não só enlouqueceria, senão que não poderia continuar vivendo. Sua fraca natureza seria consumada pelas chamas do meu amor. Enquanto dizia isto, sentia-me toda confusa e aniquilada. E sentia-me afundar no abismo do meu nada, porque me via toda imperfeita, especialmente notava a minha ingratidão e frieza às tantas graças que o Senhor me faz. Mas espero que tudo redunde em sua glória e honra, esperando com firme confiança que, em um esforço de seu amor, queira vencer minha dureza. Ao mesmo tempo, diz Jesus, né? Aqui, sua fraca natureza. Ao mesmo tempo que é de uma construção fraca, né? Uma fraca natureza, é de uma resistência tão absurda, né? Aqui, ó, de uma especial notava, especialmente notava a minha ingratidão e frieza, né? É de uma notória ingratidão e frieza às tantas graças que o Senhor nos faz. Mas espero que tudo redunde em sua glória e honra, esperando com firme confiança que, em um esforço de seu amor, queira vencer minha dureza. O se abrir de uma vez por todas
a essas verdades, né? Despindo de todo o apego, de todo... Como um modelo de linguagem. Esse celular parece que tem vida própria. Tá fazendo a partilha, ele capta a voz e vem responder, né? Que a gente nem perguntou para ele. Intrometer na nossa conversa. Então, enfim, as perguntas, né? O que significa as 3 raízes da árvore? Fé, esperança e caridade. O que representam as flores, frutos, pérolas e pedras preciosas, né? Virtudes, sofrimento, né? E o fazer, vivenciar só por amor a Deus. Né? Porque Jesus disse que precisa esconder parte de seu amor pela narradora, né? Para que a criatura não enlouqueça. Né? Tamanho é o amor, tamanho é o cuidado, né? De Deus. Né? Como disse que não é Ele indiferente, né? Ao nosso sofrimento, à nossa vida, né? Nos cerca de mimos até. O problema é a dureza da criatura que não consegue enxergar, né? Que não consegue ver, né? Nas coisas simples, né? Como a Aline disse, né? Do padre, né? A qual teve toda a situação, né? Essa semana e no momento, né? Da missa de ação de graça, de apresentar os novos coordenadores e dar a eles a bênção, né? De encerramento, né? Dos trabalhos. Foi um outro padre. Então, a pessoa naquela dureza pode pensar, né? Mas isso é ridículo, né? Coisa da tua cabeça. Né? A pessoa não consegue enxergar, não consegue ver o cuidado de Deus, o quanto Deus nos cerca, né? Nos leva nos braços, né? No colo. Né? Mas para enxergar tudo isso é de suma importância esse esvaziamento, né? De si. O reconhecer-se totalmente dependente dele, que tudo vem dele, tudo é um cuidado dele. Como a ideia de nada pode ser aplicado à sua própria vida espiritual, o que significa reconhecer que tudo que temos vem de Deus, né? Que eu acabei de dizer. Né? Que por si só nada podemos. E aqui de que maneira as virtudes de fé, esperança e caridade se manifestam em sua vida diária? Né? A fé, a continuidade, né? A perseverança, a esperança de que, através do conhecimento, a consciência, né? O conhecimento da verdade, a consciência, né? De que chegaremos lá, de que o reino virá, de que viveremos, né? Na sua divina vontade, né? E manifestando tudo isso, então, na caridade, né? Essa generosidade que se precisa ter para com Deus, ou seja, essa liberdade, né? Essa total abertura para o trabalho que Ele quer realizar, né? Na nossa alma, né? A fim de que Ele conclua a obra começada em nós, né? Que venhamos a ser, a cumprir o propósito para o que fomos criados. E nisso vivendo, né? Essas virtudes, fé, esperança e caridade. Mas de forma prática, não é uma teoria, não é um pensamento positivo, mas trabalhando junto, né? Co-participantes no plano, né? Da criação, redenção e santificação. Né? Como você lida com suas próprias imperfeições e falhas espirituais. Né? Buscar, né? Absorver o máximo de conhecimento possível, né? A fim de se corrigir na próxima vez, né? Nas situações que vierem. Né, a nos ajustarmos aqui à vontade de Deus, né, a ter esse total discernimento e conhecimento de suas verdades para, né, o mais perfeito possível poder realizar esses atos, sabendo que da nossa parte, da nossa pequenez, da nossa miséria, sempre haverão, né, imperfeições.
mas que prevaleça sempre, né, a intenção a qual foi feita. Porque principalmente do ponto de vista dos outros, né, sempre vai faltar alguma coisa, sempre está errado, sempre, né, sempre haverão críticas, né? Não podemos agradar pessoas. Se vivermos em intenção de agradar as pessoas ou a si mesmo, né, formamos então essa barreira, né, a ação da graça ao trabalho de Jesus em nós. É viver como foi dito, né, só por Ele, a sofrer, a tudo fazer, só por amor a Ele, a dar a satisfação a Ele, ainda que tudo o mais, todo mundo, né, haja contra, né, e manifeste a sua aversão. Né, mas para isso, como é falado lá no primeiro volume, né, só está Jesus e a criatura na terra. Tudo fazer por Ele. É Ele a fonte da vida, é Ele o nosso centro. Então, dirijamos-nos a Ele, por amor a Ele. Até esse total esvaziamento de nós mesmos. Porque a própria criatura, de manhã ela quer uma coisa e à tarde, se for ficar por conta dela, não dá nem à tarde, ela já quer outra. Então é tudo fazer e perseverar nisso, né? Somente para a maior glória e honra de Deus. Que tá em como ele mesmo diz aqui, ó, como és bela. Vós sois minha cândida pomba, minha amada morada, meu templo vivo no qual, unido com o Pai e o Espírito Santo, me deleito em deleitar-me. Seu contínuo pesar por mim me alivia e conforta das contínuas ofensas que me fazem as criaturas. Deves saber que é tanto o amor que te tenho que sou obrigado a escondê-lo em parte, para fazer que você não enlouqueça e possa viver, porque se eu fizesse ver, não só enlouqueceria, senão que não poderia continuar vivendo. Sua fraca natureza seria consumada pelas chamas do meu amor. O amor de Deus se manifesta de uma forma contrária ao racionalismo humano, né? Ontem eu assistia com meu filho aqui o filme, o documentário, o filme de São Maximiliano Kolbe. Né? E ali, de fato, né, humanamente foi um fracasso total. Né? Mas diante de Deus, olha que grande graça, né, ele recebeu, né, as duas coroas. Né? A coroa resplandecente, né, a coroa branca e a coroa vermelha. Né? Humanamente foi uma ruína, né? O cara perdeu tudo, né, e morreu na prisão. Né? Aos olhos de Deus é exatamente o contrário. O coroou com a coroa branca e a coroa vermelha, a coroa da pureza e a coroa do martírio. Né? Que aqui, ó, as ramificações da árvore, né? As virtudes, as flores, os frutos do sofrimento e as pedras preciosas e as pérolas, o sofrer unicamente pelo amor de Deus. Né? Trabalhar, viver unicamente por amor a Ele. Né? E voltando à história de São Maximiliano, né? E se vendo esse nada, se colocou, né, no lugar daquele pai de família, né, para morrer por ele, né, para assim ser coroado, né, com essa coroa vermelha, a coroa do martírio, e visando aqui unicamente o propósito de Deus, a vontade de Deus, o ensinamento, né, que Jesus nos deu aqui na santidade humana. Né? E quão grande isso se torna agora com os conhecimentos da divina vontade. Né? Com que propriedade tal a criatura o faz,
mas seguindo o mesmo raciocínio, somente por amor a Deus, para a satisfação de Deus. Como ele diz, né, proporcionar a ele um alívio, né, dos sofrimentos e ofensas que ele recebe das outras criaturas. Então, aqueles que nada são capazes de fazer por desconhecimento, o Filho da Divina Vontade o faz para a maior glória de Deus, a maior satisfação de Deus. Né? Ficando satisfeito por todas as ofensas. Né? Melhor, ficando reparado. Né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Virte.